Gente, aqui atrás de mim está o maior prédio do mundo, a Torre do Califa. E eu escolhi esse lugar aqui em Dubai para falar a respeito da fé de Abraão, que esperava aquele que é o arquiteto e construtor da cidade que há de vir. Se as edificações humanas podem impressionar, e Dubai é uma cidade construída no deserto e uma parte dentro do mar. Se as edificações humanas podem impressionar, você consegue imaginar aquilo que nos aguarda, preparado pelo Deus eterno. Nos próximos minutos nós vamos conversar a respeito disso. No livro de Hebreus, no capítulo 11, dos versículos 8 até o 10, nós lemos assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. A Bíblia diz que ele viveu como um nômade. A Bíblia diz que ele, com seus descendentes, habitou em tendas. Mas a Bíblia diz que a sua fé, ela ia muito além daquilo que Deus faria por ele aqui nessa terra. A sua fé, ela projetou-se para o futuro, para a eternidade. A Bíblia diz que ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Outra versão diz o construtor. Nós precisamos parar e pensar numa fé como a fé de Abraão, uma vez que ele é o pai da fé. Uma vez que lá em Romanos, no capítulo 4, no versículo 16, a Bíblia diz que nós temos que andar nas mesmas pegadas de fé de Abraão. Ele deixou um trilho a ser imitado, ele deixou um trilho a ser seguido. E a fé dele não era apenas naquilo que Deus poderia fazer nessa terra, não era apenas naquilo que Deus poderia fazer nessa vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo disse: é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais infelizes. Uma outra versão diz os mais dignos de lástima. Ele não está dizendo que não podemos esperar que Deus faça algo nessa vida. É lógico que além da salvação que abraçamos, nós podemos incluir todos os benefícios da redenção. Nós podemos falar das promessas de Deus. Nós podemos falar da possibilidade de viver intervenção e milagres por meio da fé e da oração. De forma alguma eu estou desvalorizando aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas aqui, enquanto estamos nesse lugar e nessa terra. Mas a Bíblia diz: se esperamos só para essa vida, só para essa terra, nós somos os mais infelizes. Por mais extraordinário que seja aquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida enquanto nós estamos aqui, nós temos uma declaração de que aquilo que Deus está preparando é eterno. Nós temos algo muito maior do que aquilo que é terreno. Há uma cidade. O apóstolo Paulo chega a declarar aos Filipenses: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. O livro do Apocalipse nos fala dessa cidade. Ela é chamada de a Nova Jerusalém. Interessante é que no livro de Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 14, o autor diz o seguinte: pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Nós temos cidades aqui sim, mas não permanentes. A que há de vir, aquela que nos aguarda, aquela da qual Deus é o arquiteto e construtor. Essa sim é a permanente. Essa sim é aquela pela qual vale a pena lutar, investir o nosso tempo, investir o nosso melhor, porque é a nossa eternidade que está em jogo. É dela que estamos falando. Muitas pessoas às vezes investem na melhor qualidade de vida que elas poderiam ter aqui na terra. E elas deixam de ter a perspectiva de que deveriam trabalhar em função daquilo que é eterno. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: trabalhai não pela comida que perece. Nós precisamos entender que não há como viver nessa vida, não há como viver nessa terra e não trabalharmos. A palavra de Deus é clara quando diz: aquele que não trabalha, esse também não come. O trabalho é a ordem de Deus, faz parte da nossa subsistência. No entanto, Jesus disse: não trabalhe só pelo que é terreno. Nós precisamos ter uma perspectiva maior, mais abrangente de vida e viver em função daquilo que é eterno. O que é essa cidade? O que nos aguarda? A palavra de Deus fala de um lugar onde não haverá mais maldição, onde não haverá mais dor, onde não haverá enfermidade, onde não haverá mais morte. A palavra de Deus fala de um lugar extraordinário preparado por Deus. Quando nós lemos os detalhes daquilo que nos aguarda, eu fico tentando com a mente limitada, porque com a nossa mente jamais entraremos na profundidade de entendimento do que é esse lugar que nos aguarda.
Até porque a palavra de Deus diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Entre tudo o que Deus preparou, nós podemos falar de coisas que envolvem a vida cristã, sim, mas não podemos excluir essa cidade que tem fundamentos, da qual Deus, o próprio Deus, é o arquiteto e o construtor. Ali não haverá nenhum tipo de corrupção, não haverá nenhum tipo de dano. A qualidade de vida é um dos fatores principais que levam as pessoas a escolher o lugar onde vão morar. E nós precisamos entender quando a Bíblia fala dessa cidade que tem como arquiteto e construtor o próprio Deus. Ela fala de um lugar onde não haverá corrupção, não haverá problema algum de ordem pessoal nem de ordem coletiva, onde viveremos a plenitude da manifestação da presença de Deus e do nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos cultivar no coração essa esperança daquilo que é eterno, daquilo que nos aguarda. Precisamos lutar para trazer o melhor de Deus nessa terra, com certeza. Precisamos orar como Jesus nos ensinou: venha teu reino, para que o reino de Deus se estabeleça aqui, com certeza. Quando eu falo de pensar naquilo que é eterno, não significa que estamos abandonando a possibilidade de viver o melhor de Deus aqui na terra. Mas o que eu quero enfatizar é que mesmo que você viva o melhor de Deus aqui na terra, ainda assim você não está na cidade permanente. Você está num tempo transitório. Ainda que você se esforce o máximo por deixar uma terra e uma sociedade aparentemente melhor para a próxima geração, para eles também não será um lugar permanente. Às vezes o que perdemos de vista é que esperar pela cidade eterna não significa negligenciar a vida aqui na terra, mas também procurar viver o melhor de Deus aqui na terra não teria que significar negligenciar aquela esperança eterna que a Bíblia nos ensina a ter. Porque eu olho para uma igreja desequilibrada, que durante um tempo, em nome do eterno, parece que não se preocupava nem um pouco para ver o melhor de Deus nessa terra. Então se levanta um outro grupo, uma outra geração que diz: não, nós não podemos deixar a terra entregue às traças, ao inimigo, temos que lutar para usufruir daquilo que é nosso, e eu concordo. Agora, isso não nos dá o direito de então negligenciar o que é eterno, porque a gente deveria estar fazendo os dois. Agora, se fosse para escolher um, e não estou dizendo que devo, então era melhor que se escolhesse o eterno, porque isso é aquilo que dura, isso é aquilo que conta. Agora, se podemos de fato trazer o melhor de Deus para as nossas vidas aqui na terra, sem perder a percepção daquilo que é eterno, porque a palavra de Deus nos chama de forasteiros. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui por um tempo muito breve, principalmente se conseguimos mensurar o que é a eternidade. Eu percebo muitas pessoas que elas estão enraizadas demais naquilo que é terreno. Quando a palavra de Deus diz: pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Buscai as coisas que são do alto e não as que são da terra. Eu acredito que obviamente nós podemos usufruir coisas boas na nossa passagem por aqui, mas não fazer disso a nossa missão de vida, não fazer disso o nosso foco, a nossa preocupação, não fazer disso aquilo onde nós vamos empenhar a nossa energia. Nós precisamos ter no nosso coração a consciência de que há um lugar nos aguardando. O Senhor Jesus diz: eu vou preparar-vos lugar. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz: e se eu for preparar lugar, eu voltarei e vos buscarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Quando o Senhor Jesus faz a declaração que foi preparar um lugar, Ele está dizendo: você pode contar com algo extraordinário. Pense comigo, se nessa terra onde vivemos tão pouco tempo, onde a palavra de Deus diz que a vida do homem é 70, quando muito 80 anos, e o que passa disso é canseiro e enfado. Se para vivemos por um período tão breve nessa terra, Deus caprichou tanto nisso. A criação é algo extraordinário. O planeta Terra, ainda que o homem esteja trabalhando contra, destruindo com a falta de cuidado, ainda se mostra algo tão extraordinário. Você consegue imaginar o que é o lugar que Deus preparou para que a gente passe toda a eternidade? Você consegue ter noção do investimento que Deus faria no lugar eterno, se Ele já fez um investimento tão extraordinário só naquele que é temporário e passageiro? Sim, há um lugar nos aguardando. Há uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. E essa cidade é a cidade na qual nós devemos colocar o nosso foco, não apenas como nosso destino, não apenas como o lugar onde estaremos por toda a eternidade, mas nós precisamos olhar para essa cidade, entendendo que nela haverá também recompensas, de acordo com a proporção do trabalho de cada um em prol daquilo que é eterno. Quando eu e você nos dedicamos ao serviço do Senhor, quando eu e você nos dedicamos ao trabalho do Senhor, quando eu e você
muitas vezes abrimos mão até de coisas importantes e até valiosas, consideradas importantes aos olhos naturais das pessoas. Quando nos sacrificamos em prol do reino eterno, nós estamos construindo um galardão, uma recompensa eterna. E esse pacote todo, a cidade que nos aguarda, o Deus que desfrutaremos nessa cidade permanente, o Deus que é o arquiteto e construtor dessa cidade, o Deus que tem feito um investimento extraordinário nela e as recompensas que Ele nos proporcionará. Eu acredito, vale a pena fazer com que eu e você redirecionemos a nossa forma de viver, a nossa forma de nos conduzir, as nossas metas, a nossa energia, ela precisa ser direcionada naquilo que realmente importa. E o nosso coração precisa ter esperança. O apóstolo Paulo diz que quando o Senhor Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão, aqueles de nós que estivermos vivos seremos transformados e todos juntos iremos ao encontro do Senhor nos ares. E desconsolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então lute e se esforce para trazer e viver o melhor de Deus nessa terra, mas não se permita criar raízes. Lembre que você não tem aqui cidade permanente. Lembre que você está aqui apenas de passagem. Então, enquanto se esforça para viver o melhor, coloque ainda mais força e energia. Muito mais do que só para viver o melhor de Deus nessa terra. Coloque muito mais força e energia para viver em função do que é eterno. E se permita não só ser despertado por essas verdades, mas seja um instrumento de Deus para despertar muitos outros e chamar a atenção deles para que a semelhança de Abraão também creiam juntamente conosco, que é uma cidade da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Que o Senhor te abençoe.